Você sabe quem é Pabllo Vittar? Pablo é ele, Pabllo é ela. Eu gosto de ser menina, eu gosto de ser menino, eu gosto de poder estar aqui hoje sem maquiagem e daqui a pouco tá uma garota linda, em drag. Eu me sinto como se fosse um escudo, onde ninguém pode me atingir quando eu tô em Pabllo Vittar. Pabllo é a mais nova cara do pop brasileiro. E o clipe que fez em parceria com a cantora Anitta e o grupo de música eletrônica Major Lazer é um dos maiores sucessos que a internet já viu. Não queria ser igual a ninguém, sabe? Olha que chato todo mundo sendo igual. O legal é a diversidade, as cores, são os trejeitos, os sotaques. E eu carrego isso muito comigo. As minhas diferenças são minhas. E as pessoas têm que respeitar elas, queira ou não. Eu represento as crianças como um dia eu fui, que sofriam por falar fino, que sofriam por ter um jeito afeminado. Montada e desmontada, o Pabllo nunca vai ser preconceituosa, nunca vai julgar as pessoas por conta de cor, etnia, raça, sexualidade. Cria um novo rosto, cria um novo eu, esqueço os problemas do Pabllo e sou a Pabllo Vittar, a linda, glamourosa. As pessoas querem me rotular como uma só, sabe? Eu só tenho uma vida, então eu quero ser tudo que eu puder ser. Pabllo Vittar, ela é A, ela é O, ela é E, ela é I, ela é o alfabeto inteiro, meu amor. Padre Fábio de Mello teve a fé abalada pelo pânico, foi isso, Poliana? Numa crise de pânico, num ataque de pânico. Ele me recebeu para uma conversa muito franca sobre o que ele está vivendo, um problema de saúde, aliás, o mesmo problema de uma multidão de brasileiros. Ele está acostumado com grandes plateias, tem uma legião de fãs, mas de repente... Eu tinha uma sensação de morte, eu tinha a sensação de que alguma coisa estava de muito ruim acontecendo comigo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo das pessoas. Esse medo tem nome, Síndrome do Pânico. A primeira crise foi há 2 anos, a última há menos de um mês. Aos seguidores nas redes sociais, ele agradeceu o carinho e prometeu falar. O senhor falou que só ia falar sobre esse assunto quando estivesse se sentindo inteiro, confiante. Então eu quero perguntar primeiro como é que o senhor está. Estou bem melhor, graças a Deus, medicado, vivendo um processo de recuperação diária, de superação diária. O que aconteceu? Eu estava pousando em Fortaleza no final de julho, estava bem, e de repente tive um sintoma muito semelhante ao que eu tive há 2 anos atrás, quando eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. E ali, Poliana, eu já não senti vontade de sair do avião. Aí, para descer do avião, ali mesmo, sentado, eu já peguei o medicamento que eu já tinha dentro da bolsa, tomei, desci, já entrei dentro do hotel num estado de desespero, de mal-estar, mas o remédio fez o efeito, passou. Mas quando eu cheguei a segunda-feira em casa, que eu desci do carro que me levou, eu desabei. Às vezes eu me pegava me escondendo debaixo da cama. Nossa. Tamanho pavor que eu sentia. O transtorno de pânico, ele se caracteriza por ataques de pânico. O primeiro ataque de pânico é sempre inesperado. A pessoa está bem, pode estar em casa, numa aula, no ônibus, no metrô e de repente passa mal. No auge de um dos ataques de pânico que sofreu, o padre recorreu à mãe. E teve um dia que meu desespero era tão grande que eu não queria falar com outra pessoa que não fosse ela. Eu sou o Padre Fábio de Mello, eu tenho muita responsabilidade como Padre Fábio de Mello, mas eu continuo sendo o Fabinho, da minha mãe. Isso abalou a sua fé? Muito. Foram dias em que eu decidi tanta coisa rapidamente. O que, por exemplo? Dentro de mim eu pensei, eu não quero mais ser padre. Eu não tenho mais coragem de enfrentar as pessoas. Eu não tenho mais condições de ser quem eu sou. Medicado, o Padre Fábio se levantou. Voltou a cumprir sua agenda, a brincar, a postar. Cada dia um passinho. De preferência com os pés bem fincados no chão, como a gente experimentou aqui durante a nossa conversa. Eu tenho que pensar o tempo todo que eu vou dar conta, que isso não é um bicho de 7 cabeças,
ajudado pela química que já está no meu organismo, Terapia, eu tinha um pouco padre? esse preconceito. Ou algum tipo de análise? É o próximo passo. Você tem medo de uma nova crise? É o medo do medo. A gente acaba virando um escravo do medo. O grande terror do paciente com transtorno de pânico é passar mal, é ter outro ataque de pânico. A pessoa está livre dos ataques de pânico quando ela começa a esquecer que pode passar mal. Ao falar abertamente sobre o transtorno, o padre acredita que pode ajudar muita gente que sofre do mesmo mal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem mais de 9% da população com algum transtorno de ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas. Não é uma invenção, não é uma frescura, é um transtorno químico, provavelmente de origem hereditária e que traz enormes consequências se não tratado. Mas você ainda não se sente como se tivesse virado essa página? Não, ainda não. Tenho muita humildade em reconhecer que não estou inteiro, que estou trabalhando, mas eu não posso parar, porque eu tenho consciência que parar hoje significa dar razão à síndrome do pânico, a permitir que ela tome conta de mim. Hoje eu estou mais confiante, retomei essa fé que me move. E eu acho que foi extremamente providencial eu ter vivido isso, porque hoje, se eu já tinha um respeito pelo sofrimento humano e pelo mistério que é o ser humano, hoje eu tenho muito mais. Obrigado. Muito obrigada eu, porque mesmo com síndrome do pânico, as tuas palavras continuam sendo palavras que fazem bem para quem está ouvindo. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Opa! Chegamos, hein? Hoje o Bem Sertanejo veio aqui para o centro de São Paulo. Esse local aqui foi o principal ponto de encontro dos grandes artistas sertanejos aqui no Brasil. Eu estou aqui no principal estúdio, onde todos os grandes nomes da música sertaneja já gravaram. Grande Elcio. Satisfação, cara. Satisfação é minha. Desde que abriu as portas em 1960, o estúdio mantém uma relação estreita com a música sertaneja. Você Eu sou mais começou jovem. quando? Comecei Comecei aqui em 74. 74. São 43 anos fazendo a mixagem de discos de grandes artistas. Leandro Leonardo, Roberta Miranda, César Menotti Fabiano. Ô, rapaz! Nós falamos neles, ele apareceram. Você tá bom? Tudo em paz? Nós tava começando a fofocar de vocês, bicho. Tive o privilégio de gravar o primeiro sucessão deles. Exatamente. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude. Quero levar vocês para outro lugar, que essa região aqui é mágica, né? É mágica. Tem gente boa esperando nós para provar. Uai, então vamos dar um passeio, vambora. Vambora. Será que cabe nós? Rapaz, qualquer coisa você vem no meu colo. Cezinha. Opa! Chegamos, hein? Hoje o Bem Sertanejo veio aqui para o centro de São Paulo. Esse local aqui foi o principal ponto de encontro dos grandes artistas sertanejos aqui no Brasil. Eu tô aqui no principal estúdio, onde todos os grandes nomes da música sertaneja já gravaram. Grande Elcio. Satisfação, cara. Satisfação é minha. Desde que abriu as portas em 1960, o estúdio mantém uma relação estreita com a música sertaneja. Você Eu sou mais começou jovem. quando? Comecei aqui em 74. 74. São 43 anos fazendo a mixagem de discos de grandes artistas. Leandro Leonardo, Roberta Miranda, César Menotti Fabiano. Ô, rapaz! Nós falamos neles, ele apareceram. Você tá bom? Tudo em paz? Nós tava começando a fofocar de vocês, bicho. Tive o privilégio de gravar o primeiro sucessão deles. Exatamente. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude. Quero levar vocês para outro lugar, que essa região aqui é mágica, né? É mágica. Tem gente boa esperando nós para provar. Uai, então vamos dar um passeio, vambora. Vambora. Será que cabe nós? Rapaz, qualquer coisa você vem no meu colo. Cezinha, vai no meu colo. Será que liga? Vai ter que empurrar, acabou a bateria. Ai, bicho. Quem vai dar o tranco, hein? Bora. Vai.
Ô, vai, é bom no tampo. Aí, pode ir embora. Alô? Chegamos aqui no centro de São Paulo, aqui no pátio do colégio. Ó, há mais de 460 anos, São Paulo estava nascendo aqui, a cidade de São Paulo estava nascendo aqui. Incrível. E hoje nós vamos fazer história no Bem Sertanejo, nesse lugar histórico aqui, que tem uns caras brutos pra cantar com nós. Chega junto aí. Churrasco, bom chimarrão, fandango, taco e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho... Pablo, isso é a Pablo Vittar. A linda, glamourosa. As pessoas querem me rotular como uma só, sabe? Eu só tenho uma vida, então eu quero ser tudo que eu puder ser. Pablo Vittar, ela é A, ela é O, ela é E, ela é I, ela é o alfabeto inteiro, meu amor. Não tô nem aí para o que você diz. O padre Fábio de Mello teve a fé abalada pelo pânico, foi isso, Juliana? Numa crise de pânico, num ataque de pânico. Ele me recebeu para uma conversa muito franca sobre o que ele está vivendo, um problema de saúde, aliás, o mesmo problema de uma multidão de brasileiros. Ele está acostumado com grandes plateias, tem uma legião de fãs, mas de repente... Eu tinha uma sensação de morte, eu tinha a sensação de que alguma coisa estava de muito ruim acontecendo comigo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo das pessoas. Esse medo tem nome, Síndrome do Pânico. A primeira crise foi há 2 anos, a última há menos de um mês. Aos seguidores nas redes sociais, ele agradeceu o carinho e prometeu falar. O senhor falou que só ia falar sobre esse assunto quando estivesse se sentindo inteiro, confiante. Então eu quero perguntar primeiro como é que o senhor está. Estou bem melhor, graças a Deus. Pensou que não fosse ela. Eu sou o padre Fábio de Mello, eu tenho muita responsabilidade como padre Fábio de Mello, mas eu continuo sendo o Fabinho, da minha mãe. Isso abalou a sua fé? Muito. Foram dias em que eu decidi tanta coisa rapidamente. O que, por exemplo? Dentro de mim eu pensei, eu não quero mais ser padre. Eu não tenho mais coragem de enfrentar as pessoas. Eu não tenho mais condições de ser quem eu sou. Medicado, o padre Fábio se levantou. Voltou a cumprir sua agenda, a brincar, a postar. Cada dia um passinho, de preferência com os pés bem fincados no chão, como a gente experimentou aqui durante a nossa conversa. Eu tenho que pensar o tempo todo que eu vou dar conta, que isso não é um bicho de 7 cabeças, ajudado pela química que já está no meu organismo. Terapia, eu tinha um pouco padre? esse preconceito. Ou algum tipo de análise? É o próximo passo. Você tem medo de uma nova crise? É o medo do medo. A gente acaba virando um escravo do medo. O grande terror do paciente com transtorno de pânico é passar mal, é ter outro ataque de pânico. A pessoa está livre dos ataques de pânico quando ela começa a esquecer que pode passar mal. Ao falar abertamente sobre o transtorno, o padre acredita que pode ajudar muita gente que sofre do mesmo mal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem mais de 9% da população com algum transtorno de ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas. Não é uma invenção, não é uma frescura, é um transtorno químico, provavelmente de origem hereditária e que traz enormes consequências se não tratado. Mas você ainda não se sente como se tivesse virado essa página? Não, ainda não. Tenho muita humildade em reconhecer que não estou inteiro, que estou trabalhando, mas eu não posso parar, porque eu tenho consciência que parar hoje significa dar razão à síndrome do pânico, a permitir que ela tome conta de mim. Hoje eu estou mais confiante, retomei essa fé que me move. Eu acho que foi extremamente providencial eu ter vivido isso, porque hoje, se eu já tinha um respeito pelo sofrimento humano e pelo mistério que é o ser humano, hoje eu tenho muito mais. Obrigado. Muito obrigada eu, porque mesmo com síndrome do pânico,
as tuas palavras continuam sendo palavras que fazem bem para quem está ouvindo. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Medicado, vivendo um processo de recuperação diária, de superação diária. O que aconteceu? Eu estava pousando em Fortaleza no final de julho, estava bem, e de repente tive um sintoma muito semelhante ao que eu tive há 2 anos atrás, quando eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. E ali, Poliana, eu já não senti vontade de sair do avião. Aí, para descer do avião, ali mesmo, sentado, eu já peguei o medicamento que eu já tinha dentro da bolsa, tomei, desci, já entrei dentro do hotel num estado de desespero, de mal-estar, mas o remédio fez o efeito, passou. Mas quando eu cheguei a segunda-feira em casa, que eu desci do carro que me levou, eu desabei. Às vezes eu me pegava me escondendo debaixo da cama. Nossa! Tamanho pavor que eu sentia. O transtorno de pânico, ele se caracteriza por ataques de pânico. O primeiro ataque de pânico é sempre inesperado. A pessoa está bem, pode estar em casa, numa aula, no ônibus, no metrô e de repente passa mal. No auge de um dos ataques de pânico que sofreu, o padre recorreu à mãe. E teve um dia que meu desespero era tão grande que eu não queria falar com outra. Você sabe quem é Pablo Vittar? Pablo é ele, Pablo é ela. Eu gosto de ser menina, eu gosto de ser menino, eu gosto de poder estar aqui hoje sem maquiagem e daqui a pouco estar uma garota linda, em drag. Eu me sinto como se fosse um escudo, onde ninguém pode me atingir quando eu tô em Pablo Vittar. Pablo é a mais nova cara do pop brasileiro. E o clipe que fez em parceria com a cantora Anitta e o grupo de música eletrônica Major Lazer é um dos maiores sucessos que a internet já viu. Não queria ser igual a ninguém, sabe? Olha que chato todo mundo sendo igual. O legal é a diversidade, as cores, são os trejeitos, os sotaques. E eu carrego isso muito comigo. As minhas diferenças são minhas. E as pessoas têm que respeitar elas, queira ou não. Eu represento as crianças como um dia eu fui, que sofriam por falar fino, que sofriam por ter um jeito afeminado. Montada e desmontada, o Pablo nunca vai ser preconceituosa, nunca vai julgar as pessoas por conta de cor, etnia, raça, sexualidade. Cria um novo rosto, cria um novo eu, esqueço os problemas do